Oposição protocola pedido de abertura da CPI do MEC. Criação da comissão ainda depende do aval do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Jair Bolsonaro entrega moradias a mais de 1.000 famílias em Maceió. E presidente da Câmara diz que imprensa atrapalha o governo. Ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, diz que chegou a hora de desmascarar o Exército Brasileiro. No Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+, Executivo luta pela inclusão no ambiente corporativo. O RB Notícias está no ar. O senador Randolph Rodrigues protocolou hoje o pedido de abertura da CPI do Ministério da Educação para investigar as denúncias de corrupção e tráfico de influência no órgão. A prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, durante uma operação da Polícia Federal que investiga possíveis irregularidades na liberação de verbas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, deu força para se criar a comissão. No dia de hoje, a oposição protocola o requerimento para instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar o conjunto de irregularidades que se tem notícia desde março no âmbito do Ministério da Educação. Este requerimento, que já contou anteriormente, senador Jean, com 29 assinaturas, e a partir de uma ação coordenada do governo, ainda no mês de abril, tivemos a retirada de algumas dessas assinaturas e que se encontrava sobrestado a partir dos últimos acontecimentos, em decorrência da prisão do senhor ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, conseguimos finalmente as assinaturas que restavam. A criação da CPI será uma forma de investigar o caso de maneira independente de órgãos ligados ao governo que podem estar atrapalhando o processo legal de investigação. Em circunstâncias normais, e nós não estamos em circunstâncias normais sob a égide do governo do senhor Jair Bolsonaro. Em circunstâncias normais, não necessitaria de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas as circunstâncias dessa investigação é que ela está sob ameaça, ela está sob intervenção do senhor presidente da República e do senhor ministro de Estado da Justiça. A necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito se impõe, sobretudo pela necessidade que tem de dar ao delegado Bruno Calandrini, aos investigadores, ao Ministério Público Federal, a retaguarda necessária para que conduzam com tranquilidade as investigações. Não há dúvida que se instalou uma quadrilha no Ministério da Educação. Os indícios são fortes que os esquemas dessa quadrilha chegam até o Palácio do Planalto. O senador Jean Paul Prates disse que a CPI não terá fins eleitoreiros. Essa CPI não é eleitoral e não é anti-evangélico, é o contrário. Ela é anti-eleitoreira e ela é pró-evangélicos. Antes que se diga essas coisas, é bom se lembrar que tanto na área da saúde quanto agora na área da educação, esse governo constituiu canais paralelos, gabinetes paralelos. Isso ficou claro na primeira CPI e agora, mais uma vez, os indícios são os mesmos. Para Jorge Cajuru, um governo sério não é contrário a uma CPI para investigar a corrupção no Planalto. Essa CPI é mais uma chance para mostrar, pois quem é minimamente sério não pode ser contra essa CPI. A Polícia Federal decretou prisão preventiva do ex-ministro da Educação. Quando se decreta uma prisão preventiva, é porque você tem munição pesada. Para a comissão de inquérito ser considerada oficialmente criada, é necessário que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leia o requerimento em plenário. O presidente Pacheco, eu conversei com ele antes dele viajar para Portugal na quinta-feira, e ele foi claro em dizer que cumprirá a Constituição e o regimento do Senado. A minha expectativa é que nas próximas 48 horas este requerimento seja lido pela mesa do Senado. Ainda sobre a CPI do MEC, o prazo para que algum senador retire a assinatura do documento termina às 11h59 da noite de hoje. O governo faz de tudo
para que ao menos 3 parlamentares mudem de ideia. Mas, para o meu amigo Ney Gonçalves Dias, essa hipótese está praticamente descartada. É preciso entender o seguinte. Primeiro, dificilmente o governo vai alterar este número. Por quê? O Senado é mais gelatinoso do que a Câmara dos Deputados. O presidente Jair Bolsonaro sempre teve e tem maior apoio na Câmara dos Deputados do que no Senado, a começar pela presidência das duas casas. Lira se alia a Bolsonaro em tudo e por tudo. Pacheco já se afastou do governo há alguns meses, visando exercer a presidência do Senado dentro do regime. Outra coisa, a força do governo do Senado é menor do que a força da Câmara. Portanto, eles fazem esforço para tirar nomes, eles tentam convencer, eles querem convencer o senador Braga, por exemplo, do Amazonas, de que retire a sua candidatura. Ele é líder do PMDB, porque ele recebeu o orçamento secreto, mas ele disse que não vai retirar o seu nome. Então, a expectativa é de que certamente será. O governo já chegou mais ou menos à conclusão que não dá mais para tirar 3, 4, 5 nomes lá até a meia-noite de hoje. Então, o que está jogando o governo? O governo está jogando no esvaziamento da CPI. Ela seria, com muito esforço, instalada em 2 meses, das 2 próximas semanas, mas teria que parar em agosto. Por quê? Porque agora é a época das convenções partidárias. É agora que os partidos vão escolher oficialmente, de acordo com o TSE, os seus candidatos à presidência da República, a governador do Estado, a 1/3 do Senado, a deputados federais. É agora no mês de julho. Depois começa a campanha eleitoral no dia 15 de agosto. E é evidente que os políticos querem ficar nos seus redutos. Enquanto a oposição discursava sobre a CPI, Jair Bolsonaro entregava moradias às famílias de baixa renda em Maceió. Já Arthur Lira, o presidente da Câmara, disse no mesmo evento que a mídia atrapalha o governo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou da cerimônia de entrega dos residenciais Parque da Lagoa, Alameda do Farol e Alameda Jatiuca, que vai beneficiar cerca de 4.400 pessoas com a casa própria. Bolsonaro foi recebido aos gritos de mito e agradeceu e saudou o público, dizendo que não tem preço ser recebido com este carinho e este calor, e que a recíproca é verdadeira. Ele ainda aproveitou para elencar as conquistas do governo. Buscando atender ao nosso povo, em especial os mais humildes, que lá atrás, em 2020, nós socorremos vocês com auxílio emergencial. Vocês se lembram? Momentos difíceis que vocês passaram, quando foram obrigados pelos governadores, quase todos, a ficarem em casa. Gastamos em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. E logo depois, no final do ano passado, com o apoio da Câmara e do Senado, não tivemos o apoio de partidos de esquerda, infelizmente, mas aprovamos o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família. Também ressaltou a reformulação do Bolsa Família, a criação do Pix e diz que estão concluindo obras inacabadas, a exemplo da transposição do Rio São Francisco. O presidente estava acompanhado de políticos na comitiva, dentre eles o senador Fernando Collor, do PTB, e o presidente da Câmara, deputado federal Arthur Lira, do Progressistas, além de ministros de Estado e do prefeito de Maceió, JHC, do PSB. Lira elogiou a motociata de Bolsonaro e acusou a mídia de tentar atrapalhar o governo. Saudar a todos que fizeram essa festa belíssima da motociata, que desceram lá em comitiva do aeroporto, percorrendo os bairros de Maceió e chegando até aqui neste empreendimento. Presidente, eu queria falar rapidamente sobre 5 pontos. Nesse tempo de polarização política e muito ódio disseminado, nós não podemos nos curvar às versões e às fake news que tentam impor toda a dificuldade a um governo que pensa no seu povo e naqueles que são menos favorecidos. Daqui a pouco,
Ex-ministro bolsonarista da Educação, Abraham Weintraub, volta a disparar. O alvo desta vez foi o Exército Brasileiro e o positivismo da instituição. E a Agência Nacional de Energia Elétrica autoriza mais um aumento, agora para clientes da Enel em São Paulo. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho. Até já.